Queridos, hoje nós estamos sendo ministrados por um missionário cearense. Tem cearense aqui? Quem é do Ceará, faz assim. Eita Deus. Aí se fosse perguntar, quem é filho de cearense, neto de cearense, aí pronto. Agora, quem é nordestino ou filho de nordestino, fique de pé, fique de pé. Quem é nordestino ou filho de nordestino, faz assim agora. Jesus amado, não estou sozinho. Pode sentar. Você que é paulista, filho de paulista, Deus abençoe grandemente a sua vida, amém? Glória a Deus, glória a Deus. Então seremos ministrados por um cearense, um homem ungido, abençoado. Você vai ficar impactado com o testemunho desse jovem, 22 anos. Eu fiquei impressionado, porque ele vai contar o testemunho dele, mas até os 17 anos era morador de rua, é isso? Em 5 anos, Deus deu tanta sabedoria. Eu falei para ele, não é possível. Deus abriu a sua cabeça e fez assim, ó, derramou sabedoria em tão pouco tempo. Mas porque ele se desprendeu, ele doou, dedicou a vida dele a Deus. Por isso que o Senhor tem capacitado e vai capacitar ainda mais. Quero chamar aqui o Gutenberg, missionário da base da MCM lá em Trindade, Goiás, que vai ser realmente um instrumento de Deus para transmitir a palavra do Eterno ao seu coração. Olhe para quem está ao seu lado e diga assim, meu irmão, prepare o seu coração, pois o Espírito Santo vai falar com você. Quem quer receber a palavra de Deus, estenda suas mãos para cá. Pai, apresentamos o teu filho. Meu Deus, assim como o Senhor usou poderosamente teu servo na reunião das 8, continue, Senhor, a destilar a tua unção, meu Deus, a usar com poder e glória o teu filho. Pai, sabemos o poder que tem a tua palavra que nos dá um norte, nos dá uma direção, a tua palavra que muda o nosso interior. Fale, use no poder do Espírito Santo, diga amém e aplauda ao Senhor. Muito obrigado, pastor. Bom dia, graça e paz a todos. Como o pastor falou, sou cearense, tenho 22 anos de idade. Estou aqui em São Paulo para visitar a minha futura esposa e a família dela, Daiane, que é paulista, e ela que me fez em passar esse frio todo aqui. Mas muito bom poder estar com vocês aqui reunidos, Eu sou apenas um irmão em Cristo, dispensando graça e palavra, que é o testemunho eterno que nós temos a respeito do reino e da pessoa de Deus e de Cristo, amém? Somos apenas a família de Cristo, os irmãos de Cristo. A Bíblia fala que Ele é nosso irmão mais velho. Vocês aceitam isso? Ele é nosso irmão mais velho, sumo sacerdote que em tudo foi tentado, assim como nós somos, só que em tudo foi santo e puro, em nada pecou, e é forte e poderoso para nos socorrer em nossas tentações. Que massa isso! Incrível! Então, sou nordestino, sou de uma cidade chamada Sobral, no interior do Ceará, próximo a Fortaleza. Eu estou atualmente morando em Trindade, no estado do Goiás, Sou missionário e aluno de base na MCM Povos. Mas, antes de vir para o estado do Goiás, eu morava em Juazeiro do Norte, no Ceará também, onde eu fui missionário no campo por 2 anos e 6 meses no sertão do Ceará. Foi um grande privilégio poder servir o meu estado e o meu povo. Sirva São Paulo, ame os irmãos, o mano da quebrada, vizinho aqui, ame até o fim, antes de você alcançar os povos fora de São Paulo. Ame a sua família, os que são do seu seio familiar, antes que você alcance a terra prometida, a herança que o Senhor tem dado a cada um de vocês. Então foi um grande privilégio poder servir o meu povo lá, no Ceará. Fiquei arretado demais. E foi um grande privilégio poder também vir para o estado do Goiás. Eu queria rapidamente, como eu falei, a ministração das 8 horas,
Eu quero dar um breve testemunho a respeito da minha história. Como eu ressaltei, enfatizei que acredito na suficiência das Escrituras. Por mais impressionante, por mais surpreendente que é o testemunho de muitos homens que estão aqui, como o meu, e de outros muitos homens fora, não se comparam ao testemunho das Escrituras. Nada excede, nenhum homem em seu testemunho, em sua história, excede as Escrituras. A palavra, o testemunho eterno que nós temos para nos agarrar firmemente, amém? Mas aos 8 anos de idade, eu vim de um contexto bem violento, característico no Nordeste, né? Isso, o abandono paterno, a negligência a respeito da infância é uma grande causa que deve ser combatida por nós, pela igreja no Nordeste, especificamente no meu estado, no Ceará. Pernambuco, na verdade, o Brasil é o segundo maior explorador infantil de todo o mundo, perdendo somente para a Tailândia, para a capital de Bangkok. Nós, não é o governo, não são, tá bom? Os progressistas, enfim, não é nenhum movimento que está surgindo. Nós, o Brasil, somos os maiores exploradores da nossa infância, das nossas crianças. Isso deve nos assombrar. E no Nordeste não é diferente, ainda mais grave a exploração infantil lá, por muitos meios, né? O meio pelo qual fui explorado foi por conta da vulnerabilidade infantil, né? A minha infância foi muito vulnerável por conta das drogas, uma família bem desestruturada por conta das drogas, da violência. E aos 8 anos de idade eu conheci o crack, aos 8 anos, muito cedo, né? Eu conheci o crack e imediatamente saí de casa como uma válvula de escape, né? Eu queria fugir de todas as formas do lugar que me violentava, né? Então, as ruas foi esse lugar de escape, né? Saí aos 8 anos de idade para as ruas, passei a morar nas ruas, e as ruas me deram o que eu esperava, né? Realmente já. Tráfico, crimes, né? Só que no fim das contas eu me tornei somente um jovem procurando nos lixos da praça, comida para comer, né? Enfim. Depois de ter vivido muitas coisas, no fim das contas eu só era um morador de rua, faminto, que precisava urgentemente da pessoa de Cristo, né? Então, esse contexto se perpetuou até os meus 17 anos de idade, mas, como eu ressaltei na primeira ministração, eu quero falar novamente, né, agora. Tem um número maior de pessoas e isso encarrega também um número maior de pessoas a respeito da infância. Mais do que nunca, as nossas armas não são carnais. Nós não guerreamos contra a carne, mas nós guerreamos assentados com Cristo. Nós estamos com Cristo, meus irmãos. Algumas verdades que são óbvias para nós, elas estão se desvanecendo, sabiam? Do nosso homem interior. Tem muita coisa que nós estamos deixando se esvair, abandonando algumas verdades que o Senhor fala a respeito de nós como corpo, igreja e filhos remidos em Cristo, que nós estamos assentados com Cristo nas regiões celestiais, e nós temos autoridade delegada pelo nosso irmão mais velho, Jesus, nosso Senhor, para combater com Ele as forças das trevas também. E hoje, mais do que nunca, combata a respeito da asseguração da infância. Se alertem. Como eu falei, eu tenho tios pastores, tenho familiares que são pastores. 80% da minha família é composta de pessoas que são filhas, né, e filhos de Deus. Mas isso não me isentou de todo o risco e da vulnerabilidade que vivi. Quantos pastores estão aqui? Quantos pastores? Isso mesmo. Eu tenho tios pastores, tenho pessoas na minha casa que poderiam ter me assegurado. Não estou dando encargo para eles, né? Não é culpa deles. Mas, mais do que nunca, nós precisamos, como sacerdotes, homens, guardar as nossas famílias. O sacerdócio, ele assegura a família até a morte. Literalmente até a morte. Não é uma forma figurativa. Até a morte, se necessário. E eu sou só mais um irmão de 22 anos falando isso para alguns homens, tá bom? O Senhor tem me dado a forma disso tudo, né?
Entendam, eu sou só um irmão em Cristo compartilhando e dispensando a graça pelas Escrituras. Então esse contexto se perpetuou até os 17 anos de idade, se alongou muito, né? Eu vivi muito nesse tempo todo. Nos 17 anos de idade, o Senhor me encontrou em uma praça, uma igreja se mobilizava para ir deixar jantar lá pela madrugada, enfim. Eu recorri a eles pedindo ajuda, fui ajudado, e aí iniciou a minha caminhada com o Senhor, crescendo na revelação dEle. E mais uma vez hoje foi comentado sobre a comunhão. Mais uma vez a comunhão foi citada aqui no altar. E a comunhão a respeito da pessoa de Cristo e por Ele foi restauradora e remidora sobre a minha vida. Como eu falei, nenhum homem superpoderoso, nenhum profeta, não estou julgando essas causas, não estou falando sobre isso, só estou falando que as pessoas que mais revelaram Cristo para mim e a pessoa de Cristo foram os homens mais simples e comuns que eu conheci na minha vida. Os homens mais simples e comuns que conheci na minha vida. E a comunhão com Cristo, com os irmãos, foi um elemento restaurador sobre a minha vida. Eu não tive nenhum movimento, não aconteceu nada extraordinário para me restaurar. Foi a comunhão. Foi poder olhar e ver Cristo. Nós precisamos enxergar Cristo uns nos outros. Nós precisamos. Eu queria só falar rapidamente algo sobre o discipulado. O João Batista, ele estava preparando o caminho para o Cordeiro de Deus. Preparando o caminho para o Cordeiro de Deus. E aí então, ele tinha alguns discípulos. Mas para quem ele estava preparando os discípulos dele? Para Cristo. Ele estava formando homens para o Cordeiro. Então ele estava preparando um caminho para o Cordeiro, formando pessoas para o Cordeiro. E em algum momento da caminhada deles, o Cordeiro aparece, a quem ele tanto profetizou e anunciou a vinda dele. O Cordeiro aparece e ele fala, ali é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Os discípulos olharam, deixaram João Batista e correram para o Cordeiro. A profecia de João Batista correspondia, literalmente, com a conduta dele diante. Ele preparou pessoas para recepcionarem o Cordeiro de Deus. Essas pessoas sabiam quem era o Cordeiro, porque tinham um instrutor, alguém que formou elas para reconhecer e deixá-lo quando o que é real e inabalável surgisse, o Cordeiro de Deus. E isso foi semelhante na minha vida também, né? Pessoas simples, com a essência de Cristo, foram restauradoras e remidoras na minha história. Até que eu fui enviado para a MCM Sertão, servi por 1 ano lá como aluno de base, fiz escola de missões lá, fiquei por mais 1 ano e 6 meses no campo, servindo como missionário integral, nos sítios, até conheço alguns sítios de algumas pessoas aqui, algumas cidades de alguns amigos cearenses aqui, e fiquei lá por 2 anos e 6 meses servindo. Os meus pastores estão na Tailândia hoje, em Undantani, eles foram enviados no mês de fevereiro, vim com eles para o Goiás, e lá fiquei também. Estou como aluno de base, missionário de base também na MCM Povos em Trindade. E a causa pela qual eu estou inteiro no chamado da igreja para a missão de Deus são pelos órfãos, né? O Senhor me restaurou na minha orfandade e me deu os órfãos como herança, né? E é por esse tipo de pessoa, né? Não é por uma nação específica, mas é por todo aquele que precisa da revelação do Pai. Então, vim para o Goiás, moro aqui há 8 meses, lá no Goiás, na verdade, há 8 meses já. Estou aqui em São Paulo com vocês, é um grande privilégio, muito obrigado. Com o Júnior, meu grande amigo, Humphrey, com o apóstolo, a esposa, com todos vocês, com minha futura esposa, lindona aí, Daiane. Quero compartilhar com vocês uma palavra, irmãos, em Gênesis capítulo 12. Gênesis capítulo 12, versículo 1, e falar sobre a esperança. Em Isaías 9, o profeta fala que o governo estaria sobre os ombros do Messias.
O governo estaria sobre os ombros do Messias. O Messias carregaria sobre os ombros dele o governo. E no casamento, na cultura judaica, acontece isso. Quando um noivo vai buscar a esposa para o casamento, no dia do casamento, ela está com o véu, vestida com o véu, enquanto o noivo passa nas ruas anunciando o casamento. E ele a pega na porta de casa, ele a pega, e ela retira o véu da cabeça dela, coloca sobre os ombros do noivo e fala: o governo estará sobre os teus ombros. Nós estamos aguardando isso, nos desposarmos com o nosso noivo, meus irmãos, nosso Senhor Jesus, e anunciarmos isso a Ele. Nós aguardamos ansiosamente a Ele. Amém, igreja? Todos abriram? Capítulo 12, versículo 1. Eu queria, no versículo 31 do capítulo 11, falar sobre o início do tema. 31 do capítulo 11, tá bom? Terá tomou Abrão seu filho e Ló, filho de Harã, filho de seu filho, e Sarai sua nora, mulher de seu filho Abrão, e saiu com eles de Ur dos Caldeus, para ir à terra de Canaã. Foram até Harã, onde habitaram. E havendo Terá vivido 205 anos a todo, morreu em Harã. E o Senhor disse a Abrão, capítulo 12, versículo 1: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de seu pai, e vá para a terra que lhe mostrarei. Farei de você uma grande nação, e o abençoarei, e engrandecerei o seu nome. Seja uma bênção. E abençoarei aqueles que o abençoarem, e amaldiçoarei aquele que o amaldiçoar. Em você serão benditas todas as famílias da terra. Nós somos alcançados por essas bênçãos, amém? Nós vamos entender, nós vamos estudar mais sobre a história de Abraão, de Terá, nesse contexto, que eles eram da cultura caldeia, né? Eles eram babilônicos, né? Terá e possivelmente Abraão também conheceu a idolatria aos babilônicos, né? Eles vieram de Ur dos Caldeus. Os caldeus são os povos babilônicos da época de Abrão e Terá. Mas eu quero ressaltar que Terá saiu do lugar de origem para Canaã. A Bíblia fala que Terá saiu, pegou a sua casa, a sua família e saiu em direção a Canaã. Mas a Bíblia fala que ele habitou em Harã. No percurso, no meio do caminho, em algum momento, Terá parou em uma cidade e ali habitou. E o Senhor disse a Abraão, no capítulo 12: sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai, e vá para a terra que lhe mostrarei. Aqui nós percebemos que o Senhor tem uma relação pessoal com Abrão. Essa é a primeira vez que Deus, na Bíblia, se relaciona pessoalmente com o homem depois da queda. Ele tem um contato pessoal com o homem dessa forma, depois da queda, da desobediência do homem. E Abrão recebeu esse chamado de Deus, especificamente para ir para dentro de si. Olha que extraordinário. Ao menos eu, há um tempo, carreguei a perspectiva de que o Senhor mandou Abraão sair literalmente para uma região geográfica. Não, vai para Canaã. Porque Terá desobedeceu e parou em Harã, mas essa graça e essa revelação da terra prometida se dispensou sobre a família de Terá. Já que ele, como sacerdote, patriarca, reteu isso em desobediência, isso se dispensou sobre o filho, porque o Senhor falou Lerá para ele também. Mas Abraão respondeu ao Lerá, para dentro. Nós vemos que a peregrinação ou a vida missional de Abraão, para cumprir a missão que Deus tinha estabelecido na eternidade, na vida dele, iniciou com uma peregrinação interior. Vocês percebem que não foi um chamado literal para uma região geográfica, ou ele não quis deslocar Abraão de um lugar para outro. A intenção e o propósito não era deslocar ou retirar Abraão de uma localidade para outra. Eu compartilhei mais cedo que nós somos reconhecidos por vezes pelos dons que temos. Quantos de nós temos dons aqui? Isso é louvável,
que isso se acrescente, que nós busquemos com maior força e fervor os dons que estão dispensados e liberados para nós como filhos. E por vezes você até pode ser reconhecido pelos seus dons. Eu já fui reconhecido, isso não é mal, não estou falando que isso é ruim. Um exemplo, alguém que canta é reconhecido, ele canta. Normalmente ele é mais reconhecido porque ele adora e canta. Então os dons, eles nos revestem exteriormente. Nós somos revestidos de conhecimento exteriormente. Nós nos revelamos por muitas vezes a partir de quem somos em nosso exterior. Mas a herança que o Senhor semeia dentro de cada um de nós, ou semeou dentro de nós, a mesma que semeou dentro de Abraão, ela só poderia ser encontrada dentro. Não havia como o Senhor somente deslocar Abraão. O Senhor não queria dar um lugar para Abraão. O Senhor queria que Abraão reconhecesse as sementes e a herança semeada dentro dele. Por isso que o Senhor fala, vai para dentro, porque está dentro a herança, não está em Canaã. O Senhor nunca quis que o seu povo alcançasse somente, literalmente, um lugar. O Senhor quis o tempo inteiro, mostrando e revelando Cristo em toda a palavra. Cristo está em toda a palavra. Jesus está em todas as Escrituras. E pelo Espírito do Senhor, Deus revelou isso a Abraão. Agora Deus estava tratando pessoalmente com o homem, não somente dando ordens para um homem. O Senhor agora estava tratando pessoalmente com o homem caído. E aí ele fala para o homem caído que há uma herança dentro. Os dons revestem o homem exterior. A herança, ela é semeada dentro dos homens de Deus. E ela é mesclada com alguns elementos para ganhar forma e crescer. Há algumas coisas necessárias para movimentarem, fazer essas sementes germinarem dentro de nós, da herança que está depositada em cada um de nós. O que eu estou tentando comunicar a alguns de vocês é que a vida missional de Abraão se iniciou dentro dele. Ele precisou perceber e viver uma vida processual de crescimento e revelação da herança que já estava depositada dentro dele. O Senhor não quis que o seu povo só conquistasse Canaã, meus irmãos. Ele não queria isso. O Senhor queria a revelação de Cristo. O tabernáculo, ponto por ponto, cortina por cortina, tudo reflete a pessoa de Cristo. A rocha que bolava e perseguia o povo hebreu por onde iam era Cristo. A cidade de refúgio, tudo é Cristo. A revelação da pessoa de Cristo sempre esteve dispensada sobre os hebreus. Mas eles endureceram o coração e não perceberam a herança dentro. Eles perceberam a terra fora, o que o Senhor tinha prometido fora. Mas para esse tempo, para a nossa geração, tem muitos jovens aqui, talvez jovens da minha idade, outros mais jovens. Vocês não precisam de entretenimento, meus irmãos. Vocês não precisam ser entretidos para estarem aqui e para viverem vida de igreja. Vocês não precisam ser movidos com entretenimento para isso. Vocês precisam da pessoa de Cristo para permanecerem, estarem propícios para receberem essa semeadura que vai ser dispensada sobre a nossa geração. Esse avivamento é um reflexo da herança que nós descobrimos e encontramos dentro de nós. As coisas vão se iniciar aqui. Vocês não vão ver muitas coisas externas acontecendo, porque só irão para o campo homens arrependidos e quebrados pela causa do Evangelho e das profecias que estão se cumprindo em nossa geração. O Senhor não quer deslocar somente pessoas de uma localidade por necessidade alguma, a lugar nenhum. O Senhor quer filhos dobrados, mulheres e homens dispostos a sofrerem as aflições e completarem, como o apóstolo Paulo fala, completem, meus filhos, as aflições de Cristo. Completem as aflições de Cristo no seu viver. Que responsabilidade, nós somos a completude do que Cristo quer cumprir em nossa geração, em nosso tempo. Nós somos a extensão do que o Senhor quer cumprir em nosso tempo, em nossa geração, jovens. Nós precisamos nos colocar nesse lugar, em lugar de arrependimento pessoal.
surge quando nós identificamos e conhecemos essa herança. Ela é espiritual, não é uma herança notável, não vai ser notada. O que nós carregamos dentro, ela não vai ser visualizável, ninguém vai ver isso aí. Só você, em seu arrependimento constante, em sua vida constante de arrependimento e de avivamento pessoal. Porque o avivamento pessoal vai implicar e vai refletir em uma vida comissional eficaz. Eu acredito que somente homens dobrados pela causa do Evangelho, como o pastor Chiquinho, o pai do Humphrey, meu Deus, aquele homem cearense, que cabarretado, de Vajota, um homem extraordinário, que sofreu as aflições de Cristo até o fim. Sofreu as aflições de Cristo até o fim. O apóstolo Paulo fala no capítulo 12 de Hebreus: vocês não resistiram ao pecado até o sangue ainda, meus filhinhos. Resistam até o sangue. Que tipo de linguagem é essa? Não é muito difícil de compreender, não, meus irmãos. É muito simples discernir isso. Sofram, resistam, resistir até o fim. Então, a herança que o Senhor semeou dentro de nós, ela será dispensada sobre as nações. Quantos de vocês, pelos olhos espirituais, pelo homem interior de vocês, entendem que herança é essa que está semeada dentro de vocês? Quantos de vocês conseguem perceber que há algo semeado de Deus, mas que vocês não sabem como dar forma nisso? Há algo que precisa crescer, deve ser crescente e frutífero, está nos formando para cumprirmos a missão de Deus. A missão é de Deus, nós somos somente dispenseiros da graça e a revelação de Cristo. Nós precisamos buscar com firmeza essa herança. O Senhor tem amigos e tem homens em suas mãos preparados para esse novo tempo, meus irmãos. Não para viver uma vida externa, de dons e uma vida de profunda revelação exterior, mas uma vida de avivamento pessoal. Isso aqui está profundamente relacionado com a missão de Deus para esse tempo. Nós temos retrato de pessoas frustradas no campo missionário hoje. Eu conheço muitos missionários que retornaram, ou outros que deixaram a carreira que foi proposta, a carreira do ministério missional no campo. Abram a Bíblia, por favor, no capítulo 12 de Hebreus. Capítulo 12 de Hebreus. Versículo 1. 12, 1. Ok? Portanto, nós também, visto que temos ao rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de todo o peso e do pecado, que tão firmemente se apega a nós, e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé. Esse texto, quando o apóstolo Paulo se refere a Jesus e chama de autor e consumador da nossa fé, a consumação da fé, quando ela acontece? Vocês pensam nisso? A consumação da fé. Quando que a consumação da minha fé acontece? Quando ela acontecerá? Somente no arrebatamento. Ele está apontando para um destino futuro, o autor e consumador da fé. A consumação da fé, ela está entrelaçada com o propósito da herança eterna. A nossa fé será consumada quando nós formos glorificados em Cristo, e por Ele glorificados. Somente. E até lá nós precisamos correr fielmente a carreira que está proposta para nós como filhos de Deus, como família de Deus. Eu queria ter tempo para falar mais sobre um verso de Efésios a respeito da pessoa de Cristo, nos reconciliando um com os outros. É muito possível que vocês não tenham nenhuma mensagem hoje tão impactante a respeito do campo,
a respeito de algum movimento, a respeito de alguma expectativa. Mas, no mínimo, ou ao menos, se vocês conseguirem entender espiritualmente o que vocês precisam entender, que está dentro, encontrar dentro, para que isso cresça e floresça, para que aqui você frutifique e germine os seus frutos, antes de qualquer povo não alcançado, será suficiente. Na escola de missões nós trabalhamos caráter e missões. Caráter e missões, o pilar principal se trata do caráter. Não tem como enviar para o campo missionário homens que não estão arrependidos. Só permanece no campo missionário os homens profundamente relacionados com a vida de avivamento íntegro e pessoal, porque é isso que vai nos fazer persistir na carreira da fé que está proposta a nós, de homens e mulheres que conhecem a herança eterna que está depositada dentro de nós. Descobrindo isso, vamos buscar fortemente dar força a essa semente, fazer ela crescer, germinar e florescer nas nações. Nós precisamos ser azeite e óleo prensado, dispensado sobre o cativo, sobre os feridos. Nós precisamos estar em pureza para isso, uma vida de santidade e pureza. Meus irmãos, todo cristão é um missionário, e Jesus é um lugar seguro para todo pecador. Isso é muito óbvio, não é? Mas nós precisamos reafirmar isso sempre. Jesus é totalmente confiável. A pessoa de Cristo é totalmente confiável. Olha, é muito bom para mim poder estar aqui e compartilhar com vocês a amizade que nós temos com Deus. Já pensaram? No capítulo 2 de Efésios, o apóstolo conta algumas coisas para a igreja em Éfeso. Ele fala: olha, a parede que estava entre vocês de inimizade foi quebrada. Cristo, pelo seu sangue, quebrou a parede de inimizade. A igreja primitiva, viveu um avivamento constante. E qual foi o reflexo do avivamento que eles estavam vivendo? Comunhão. Porque nós queremos que o avivamento que nos é inspirado, que vai ser dispensado sobre a nossa nação, venha de outra forma. Se a maior característica do avivamento com a igreja primitiva, que nós não alcançamos nem os pés da igreja primitiva, de tão frágeis e negligentes que somos as Escrituras e o reino de Deus. Por que nós esperamos algo tão diferente, ou que exceda o que a igreja primitiva viveu? Dor, aflição, fogo, resistência. Esse foi o avivamento, simplesmente o avivamento. Comunhão. Uma grande característica do reino de Deus estabelecido dentro desses homens foi a comunhão. E a comunhão foi um elemento restaurador na minha vida. Em toda a minha história, eu acredito que poderia ter acontecido muitas coisas para me ser restaurado, regenerado, mas o que aconteceu foi que eu encontrei homens simples, homens avivados, homens quebrados, homens aflitos por almas, que me discipularam, cuidaram de mim e me apontaram o Cordeiro, para quem eu corro hoje. Esses homens estão aqui. Ame o homem que está do seu lado. Amigas, se amem. Nós não precisamos receber somente o homem espiritual. É bom ter um cara espiritual que anda com a gente, não é não? Se eu não tivesse, eu tinha me ferrado, gente. Teve gente... Ó o Juninho ali. A gente caminha demais. Ande com homens espirituais. Se apegue a homens poderosos em oração, que vivam uma vida de santidade e pureza. Mas ame esse homem quando ele falhar também. Não se retenha somente do poder, dos dons, da glória que há sobre os homens, delegada a homens. Ame os humanos e os homens inteiramente, porque isso é uma característica de você reconhecer realmente a pessoa de Cristo que excede sobre este homem. Isso é o tesouro em vaso de barro. Isso é um reflexo dos tesouros de Cristo depositados em vasos de barro. Então,
A vida missional, meus irmãos, ela vai acontecer. O avivamento nacional vai acontecer. Mas existem passos que são práticos, sabia, para viver isso? Existem coisas que não são tão espirituais quanto nós pensamos para viver isso. Eles viveram intensamente a comunhão e a revelação de Cristo, e esperaram Cristo naquele tempo. Que nós aguardemos o Senhor em constante avivamento. Jesus está voltando, e isso é muito óbvio para nós, né? Mas reafirme isso para o seu homem interior. Ele está voltando. E reafirme algo, ainda mais: não ameis o mundo. Isso é muito óbvio para todos nós, não é? Não ameis o mundo, mas reafirme sempre isso à sua alma e ao seu espírito, para que você possa derramar o seu véu sobre os ombros do Cordeiro e proclamar que o governo estará para sempre sobre os ombros dele. Caminhem com homens que estão aqui, com amigos que irão apontar, como João Batista apontou, o caminho correto para os discípulos dele, que era o Cordeiro. Ele formou: seja discípulo, caminhe com homens que formem você para esse avivamento. Você não vai ser avivado sozinho, não vai acontecer só com você, tá bom? Nem comigo, isso não vai acontecer pessoalmente somente. Vai relacionar e vai entrelaçar tanto, e vai comprometer os nossos relacionamentos totalmente. A nossa vida supérflua, muito superficial de relacionamentos, irá ser totalmente modificada. Eu me arrependo muito por não amar a comunhão quanto devo. Nós precisamos amar a comunhão. Nós não amamos o quanto devemos. É por isso que nós não vivemos o avivamento. Nós não amamos o quanto devemos uns aos outros. Nós não amamos o quanto o Senhor manda que amemos uns aos outros. Isso não vai acontecer, avivamento com isso. Nós precisamos ser batizados com batismo de amor, de avivamento, de arrependimento, meus irmãos. De arrependimento. Muitos aqui irão para as nações. Eu creio em nome de Jesus, que vocês sejam enviados, que vocês sejam pessoas acesas, incendiadas por uma vida de profundo arrependimento, que toque as nações, que toque os povos não alcançados, mas que a pessoa de Cristo e a sua comunhão entre nós nunca se isente do nosso homem espiritual, né? Que ele seja vivificado, nosso homem interior, ele precisa ser vivificado com a excelência de Cristo. Vamos viver uma vida de arrependimento constante. Não é simples. Nós nem oramos se não for o Espírito Santo que nos leve à oração. Nós oramos porque Ele nos leva à oração. Nos arrependemos porque Ele nos conduz pela palavra à oração. E essa ação será eficaz e efetiva do Espírito sobre nossas vidas. Mas existe um tipo de vida para isso. Tem um tipo de vida a ser vivida para isso se cumprir em nossas vidas. Tem um modelo essencial para que nós vivamos o avivamento. E ele não está fora, não está em nenhuma atualização bíblica, em nenhuma modificação, não está em nenhuma teologia bíblica, ele está na igreja primitiva. Ela é um reflexo da vida apostólica, sofredora dos amigos de Deus. Isso é avivamento também. Temos características práticas, nós vamos viver avivamento, meus irmãos. Inicie agora, viva hoje. Viva hoje isso. Comunhão é avivamento. Ame até o fim. Sofra pela sua esposa até o fim. Ame até a morte a sua esposa. Ame o seu marido. Se submeta e ame-o. Honre-o até o fim. Isso também é avivamento. A comunhão é avivamento, meus irmãos. Isso vai mudar os nossos corações e vai nos fazer homens íntegros ao propósito eterno de Deus sobre nossas vidas. Feche os seus olhos, quero orar com vocês rapidamente. Já estamos em nosso horário. Senhor, em Tua presença há
plenitude de alegria. Aqui em tua casa há delícias para sempre, meu Deus. Nós saltaremos os muros dos inimigos. Com esse exército nós correremos para as nações, Pai. Nós somos um exército que correremos às nações para produzir justiça, segundo a verdade das Escrituras. Nós correremos às nações para produzir justiça, segundo as Escrituras, segundo a pessoa de Cristo. Senhor, derrame sobre nós arrependimento, que o nosso homem interior caia em arrependimento, Senhor. Que os nossos corações sejam dobrados pelo poder da Tua palavra. Senhor, se existe almas aqui que não conhecem a revelação de Cristo, dobre-as agora ao senhorio de Cristo. Espírito Santo, nós clamamos, volte o Teu rosto a nós, meu Deus. Nós voltamos o nosso rosto ao Senhor, volte-se a nós também. Sara-nos, Senhor, sara a nação brasileira. Pai, nós oramos pelos pastores feridos. Você que conhece algum pastor ferido, agora interceda por ele. Se você conhece algum pastor quebrado, ore por ele agora, interceda, ame-o em suas orações. Nós viveremos um avivamento de comunhão. Nós precisamos amar a comunhão. Espírito Santo, nos guie a toda verdade, para que vivamos e conheçamos a herança depositada dentro de nós, para que os órfãos, viúvas, cativos, feridos e doentes conheçam o Cordeiro de Deus, o marido fiel e o pai de órfãos. Tu és, Jesus, a minha santa delícia. Tu és bendito, Senhor. Todas as nossas fontes são em Ti, Cordeiro Santo. Vivifica-nos pelo arrependimento, Senhor. Em nome de Jesus, pelo poder do Teu Espírito. Pelo poder do Teu Espírito. Amém. Amém. Muito obrigado, meus irmãos, por tudo. Som. Glória a Deus. Tenho certeza que você foi alimentado, abençoado, uma palavra de destino, que antes de você fazer uma viagem para fora, você tem que fazer uma viagem interior. Não tem como você conquistar o que está fora, se você não conquistar aqui primeiro. E tem muitas coisas na nossa vida que precisam de uma mudança. Tem muitas coisas que precisam serem transformadas aqui dentro. Se você não for transformado aqui dentro, você não vai ser uma chave para mudar a geografia exterior. Tudo começa aqui. Aonde que está o reino de Deus? Está no exterior ou no interior? O reino de Deus está dentro de você. Amém? O reino está dentro de você. Deixa o Senhor trabalhar na tua vida, no teu caráter. Deixa o Senhor mudar a tua vida, a tua história. E aí sim, você vai poder ser um instrumento de cura para a sua família, para a sua rua, para o seu bairro, para a sua cidade, para o seu estado e para a sua nação e para as nações da terra. Mas tudo começa aqui.